Marco Rubio falando, talvez 10 ou 12 dias atrás, uma pessoa que eu conheci muito bem, que foi muito útil para mim na minha campanha, 10 ou 12 anos atrás, minha campanha no Senado, uma pessoa próxima a mim disse que conheceu esse jovem impressionante, que disse que ia em campanhas, nos campos universitários, para tentar convencer os jovens que o nosso era o maior país na história do mundo e que o marxismo era ruim. E eu vou admitir para vocês, eu estava um pouco cético. Campos universitários vão fazer isso? Por que não vai em um lugar mais simples, por exemplo, a Cuba comunista? Mas o meu ceticismo se provou errado. Mas nos últimos 10 ou 16 anos vimos essa renascença. Pensem onde estávamos naquele tempo na nossa história. Pensem onde estamos até hoje em muitos lugares. Jovens americanos são ditos ativamente que tudo que eles ensinaram, todas as fundações que tornaram nossa sociedade, nossa civilização tão grandiosa, tudo estava errado, tudo era mal. O casamento é opressivo, filhos são um fardo, a América é uma fonte de mal e não de bem no mundo. E o que fizemos foi fazer um movimento para dizer aos jovens americanos que tudo aquilo não era verdade. Nossa vocação mais alta é estar em um casamento de sucesso e criar filhos produtivos. O movimento que ensinou que o nosso não era só um grandioso país, mas a maior e mais excepcional nação que já existiu na história do mundo. E que vale a pena lutar por ela, vale a pena defendê-la, vale a pena preservá-la e vale a pena herdá-la para a próxima geração, legá-la à próxima geração. Essa era a missão e o trabalho de Charlie Kirk. E algumas coisas se destacam sobre ele. Ele liderava esse movimento, mas fazia isso com conhecimento incrível. É incrível quanto ele sabia. Ele veio para mim recentemente e ele disse o seguinte. Ele me disse uma coisa e eu disse para ele, quem disse isso? Ele me respondeu, Marco Aurélio. E eu falei, mas ele é deputado por qual estado? Eu sabia quem era. Mas ele disse, é um filósofo e rei romano, imperador romano. Um conhecimento incrível. Eu falei com ele pela última vez, alguns dias antes dele falecer. Ele me escreveu. Ele estava na Coreia do Sul. E ele disse para mim, eu estive na Coreia do Sul, tenho muitas preocupações que eu quero compartilhar com você quando eu voltar. Ele estava sempre expandindo conhecimento, mas não tinha só conhecimento, ele tinha sabedoria. Uma quantidade incrível para um homem tão jovem quanto ele era. Uma sabedoria que às vezes demora uma vida para acumular. E ele conseguiu em só 31 anos. Ele também era ousado. É tão fácil. Olha, eu também sou culpado disso, e tantos de nós somos. Você se esconde atrás das paredes e se cerca com pessoas que concordam com você. Fazemos isso como uma sociedade o tempo todo. Você fica só perto de pessoas que concordam com elas politicamente, se isolam de pessoas que não concordam com elas politicamente. Charlie Kirk era ousado. Ele ativamente buscou engajar, pacificamente, respeitosamente, com aqueles com quem ele discordava. Tão cedo quanto 2 dias atrás, aprendemos de um dos anfitriões da CNN, que disse que uma das mensagens que ele tinha recebido alguns dias antes da morte de Charlie era uma mensagem que Charlie enviou para ele, convidando ele para um diálogo. Ele fazia isso em camping, em podcast, fazia isso em shows de rádio, fazia isso em shows de televisão. E de novo ele buscava estar conversando com quem ele discordava, porque ele entendia que nós não fomos criados para nos isolar uns dos outros, mas para estar envolvidos um com o outro. E a ironia de tudo isso é que quando a nossa nação precisa, e uma das muitas coisas que precisa, é a capacidade de discutir nossas diferenças honestamente, respeitosamente. Charlie Kirk fazia isso mais do que qualquer uma pessoa viva na América hoje, mais do que qualquer um vivo na América hoje está fazendo. E o Charlie Kirk teve um impacto grande. Um impacto grande porque, olha só tudo que eu falei, mas não só isso, olha para esse lugar. Tem cento e tantas mil pessoas aqui, o presidente dos Estados Unidos está aqui, o gabinete todo está aqui. Os veículos de mídia de todo mundo estão cobrindo isso. Eu acabei de vir do exterior e todos os países por quem passei me deram pêsames pelo seu falecimento, pela sua morte. Que impacto em 31 anos de vida, ele fez a diferença. Ele importa e vai importar agora mais do que jamais importou antes. Eu gostaria de encerrar com o seguinte. Como você lembra, isso é um serviço memorial, é para lembrar. E vou dizer o que eu acho que é o melhor que posso.
Eu acho que ele teve um impacto tremendo nos jovens em geral. Acho que ele teve um impacto muito direto e especial nos homens jovens desse país. E essa é uma das coisas mais incríveis que eu vi. E eu acho que lembraríamos por isso. Eu acho que lembraremos dele por constantemente dizer: quer ter uma vida produtiva? Se case, tenha uma família, ame o seu país. São mensagens poderosas. Mas eu espero que muitos que estão assistindo, e imagino que tenha gente assistindo hoje que não sabia muito sobre Charlie Kirk até 11 dias atrás. Talvez eles estavam distantes da política, talvez só ligassem de vez em quando. Espero que uma das coisas que eles tirem disso é que o movimento que Charlie Kirk liderou, alimentou e começou era sobre política, mas não era só sobre política. Era mais profundo e mais amplo. E eu diria, tomando a liberdade, mas estou confiante de que ele concordaria. Uma das coisas que ele gostaria que nós soubéssemos disso, para todos nós, é o seguinte: a sua crença profunda de que fomos todos criados, cada um de nós, antes do início dos tempos, pelas mãos do Deus do universo, um Deus todo-poderoso que nos amava e nos criou pelo propósito de viver com Ele na eternidade. Mas então, com o pecado, entramos no mundo e nos separamos do nosso Criador. Então Deus tomou a forma de um homem e Ele veio e viveu entre nós e sofreu como sofrem os homens e morreu como morrem os homens. Mas no terceiro dia, Ele se ergueu, diferente de qualquer homem mortal. E aí, e para provar que qualquer um que tenha dúvidas está errado, ele comeu com seus discípulos e tocaram nas feridas. Ele não veio como um espírito ou como um fantasma, ele veio como carne e ascendeu aos céus prometendo que voltaria, e ele vai. E quando voltar, porque ele carregou essa cruz, porque ele passou pela dívida, nos libertamos do pecado que nos separava dele. E quando ele voltar, haverá um novo céu e uma nova terra, e estaremos juntos. E nós teremos uma grande reunião ali novamente com Charlie e com todos os que amamos. Obrigado e que Deus abençoe vocês.